Olá professor, aqui é o Davi, estou fazendo esse trabalho junto com o Lucas e com o Pedro e nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre a árvore 2,3. Bom, ela foi criada com o objetivo de ter um rebalanceamento automático para evitar o desbalanceamento que as árvores binárias comuns podem possuir, como por exemplo nesse exemplo aqui, em que uma árvore binária ficaria desse jeito, basicamente com uma lista encadeada comum, que não é muito eficiente. A árvore 2,3 ficaria dessa maneira, em todas as folhas no mesmo nível. Como deu para ver no slide anterior, ela possui uma estrutura um pouco diferente, então além dos nós simples que estão presentes nas árvores binárias comuns, ela vai possuir os nós duplos, que possuem dois valores e três filhos. E é importante notar que ela mantém a ordenação dos valores, né? Então tudo que está para a esquerda é menor do que o valor menor do nó, tudo que está no meio está entre o valor menor e o valor maior, e tudo que está para a direita tem o valor maior do que o maior valor do nó duplo. Bom, agora eu vou estar mostrando alguns casos de inserção. Aqui nesse exemplo eu tenho um nó simples com valor 10. Quando eu inserir o valor 20, ele vai se tornar um nó duplo. E quando eu tentar inserir o valor 30, ele vai transbordar, né, porque eu não tenho um nó triplo. E ele vai se dividir, então ele vai se dividir em três nós simples, onde o valor do meio, que é o 20 nesse caso, vai se tornar um nó pai, com dois outros nós simples como filho. Nesse outro caso aqui, caso eu tente inserir um valor em um nó duplo que, que possui um pai simples, ele vai transbordar, né? E o valor do meio vai passar para o nó pai, que se torna um nó duplo. O valor menor vai se tornar o nó do meio. E o valor maior vai se tornar o nó da direita. Então observe que ao invés de eu criar novos nós para baixo conforme eu vou inserindo, que nem é na árvore binária comum, eu vou passando os valores para cima conforme os nós vão transbordando e vou rebalanceando para que a altura seja a mesma em todas as folhas, né? Nesse outro caso aqui, caso eu tente inserir um valor em um nó duplo, cujo pai também é um nó duplo, vai acontecer um caso um pouco mais complexo, onde o valor do meio vai subir para cima e os outros valores também vão se tornar filhos desse mesmo nó. Então a árvore vai ficar dessa maneira aqui, bem diferente. E o nó de cima ele também vai transbordar, né? Então o valor do meio vai passar novamente pro nó de cima e ele vai se dividir em outros nós simples, e esses últimos filhos aqui vão se tornar os filhos desses novos nós. Então ele vai se dividir várias vezes e assim a árvore vai ficar balanceada novamente. Caso eu tente inserir um valor em um nó duplo e o nó pai dele também é duplo, só que ele é a raiz, então eu vou passar novamente o valor médio para cima, os outros valores vão se tornar filhos, e como esse nó que transbordou é a raiz, ele não tem outro nó para passar para cima, ele vai se dividir em outros nós simples, que nem eu mostrei naquele primeiro caso lá, e assim a altura da árvore vai aumentar. Agora vamos falar como funciona a busca em uma árvore 2-3. Basicamente o processo é bem parecido com uma árvore binária, porém com a diferença que agora o nó pode ter uma ou duas chaves. No caso, quando o nó tiver uma chave só, vai funcionar igual uma árvore binária. Se o valor for menor, ele vai para a esquerda; se o valor for maior, ele vai para a direita. Porém, como agora podemos ter duas chaves, se for esse o caso, a gente vai para a casa do meio. A gente vai para o nó do meio, como podemos ver aqui no nosso exemplo. Por exemplo, aqui nós queremos buscar o 45, que está entre o 30 e o 50. Nesse caso, nós vamos para o filho do meio, onde o valor 45 é maior que o valor de 40. Então, caímos para a direita e achamos o nosso queridíssimo valor. Indo agora para a remoção, ela é um pouco mais complicada porque a gente precisa sempre manter a árvore balanceada, que essa é uma das grandes propriedades da árvore 2-3, ela está sempre balanceada. A gente tem três casos principais de remoção. O primeiro é a remoção simples, que funciona quando a chave que a gente quer, quando
a chave que a gente quer remover está em um nó que já tem duas chaves. Aí fica fácil, é apenas remover o valor que a gente quer. Aqui nós queremos remover o 40, então apenas tiramos ele. A árvore fica balanceada, ela já fica balanceada. O nosso segundo caso é quando a gente quer remover um valor e ele quer remover uma chave e ele está no nó que tem somente uma chave. Por exemplo, nesse caso queremos remover 80 e o 80 está numa chave, num nó que tem somente uma chave. E os seus irmãos também estão em nós que só tem uma chave. Nesse caso, nós vamos remover o nosso querido valor e vamos unir com o irmão do lado, fazendo que o pai vai ter que fazer o balanceamento dessa árvore, cedendo um de seus valores, como aqui funciona no caso. 20 e 40, removemos o 80. Então nós vamos ter que unir essas duas chaves. Porém, o pai vai ter que fazer o balanceamento cedendo um dos seus valores. E o nosso terceiro e último caso é agora a remoção por empréstimo. Ela acontece quando o valor que queremos remover está em uma chave, em um nó com uma única chave, porém um de seus irmãos tem duas chaves. Nesse caso, queremos remover o 30 está em um nó com apenas uma chave, e um dos seus irmãos tem um nó com duas chaves. Quando isso acontecer, a gente remove o valor. E lembra que a árvore sempre tem que estar balanceada. Então o nó pai vai fazer o balanceamento. Como aqui nós removemos no meio, o pai vai ceder um dos seus valores e vai pegar de emprestado com o nó irmão, fazendo assim com que a árvore continue balanceada mesmo após as remoções. Na prática, a árvore 2.3 aparece em várias áreas importantes, como sistema de arquivos, como o antigo HFS da Apple, usam árvores derivadas da 2.3 para localizar rapidamente arquivos em blocos de dados em discos grandes, bancos de dados, como o MySQL e PostgreSQL, usam árvores B e B+, que evoluíram da 2.3 para criar índices e acelerar consultas em tabelas com milhões de dados. Também é usado em compiladores, aplicam estruturas desse tipo para gerenciar tabelas de símbolos, permitindo encontrar variáveis e funções com agilidade. E, por último, o gerenciamento de memória cache, ajudando sistemas operacionais e bancos de dados a localizar regiões de memória ou dados armazenados em discos de forma eficiente. Então aqui nós temos a implementação da árvore 2.3 em código, onde a representação do Node aqui, ele possui um array de chaves, que vai ter no máximo 2 elementos. Os filhos, que ele vai poder ter até 3 filhos. N, que seria para armazenar se a quantidade de chaves, se ele já está cheio. E se ele é um node folha ou não, ele inicia como true. E uma função cheio para retornar se está cheio ou não, né? Então, se n for igual a 2. Na implementação da árvore em si, a gente tem métodos inserir, que seriam... todos os métodos seriam recursivos aqui, então se caso a árvore não estiver cheia, né? O node não estiver cheio, ele vai inserir não cheio, chamando recursivamente. O dividir filho, que é chamado dentro do inserir não cheio, caso o filho ultrapassou a quantidade de valores que podem ser inseridos nele. Nós temos o remover, que chama o método remover interno, que passando a raiz e o valor que vai ser removido. É um método recursivo, então ele chama ele mesmo, né, para iterar sobre todas as folhas e fazendo o balanceamento. O imprimir, que chama a função imprimir recursiva, que vai imprimindo cada filho em ordem. E aqui no main nós temos a implementação só dessas chamadas, da montagem dessa árvore. Então a gente criou a árvore aqui nova, inserimos tais valores e depois verificamos como ficou a árvore e depois removemos o valor 15 e verificamos de novo. Então, rodando o código, vai ficar assim. Então, os valores dessa árvore
e removendo o valor 15, que seria esse aqui.